Agora eu vou direto a Londres conversar com o nosso correspondente Sérgio Uti, que traz ao vivo os destaques internacionais desta sexta-feira. Hoje, Sérgio, a gente começa falando de um novo departamento criado pelo Facebook para combater a divulgação de notícias falsas durante as eleições aqui no Brasil e também nos Estados Unidos. Bom dia para você, Sérgio. Como vai funcionar esse departamento? Bom dia, Cássio. Bom dia a todos aí no Brasil. Bom, o Facebook abriu as portas desse departamento, que ele chamou de sala de guerra, justamente para dar uma satisfação para a imprensa internacional e também para governos do mundo inteiro, né, insatisfeitos com a posição da plataforma em grandes eventos, como as eleições presidenciais dos Estados Unidos e também o referendo, o plebiscito aqui no Reino Unido, que consagrou, né, a saída do Reino Unido da União Europeia. Nesses dois grandes eventos, houve uma onda de notícias falsas no Facebook. Segundo vários analistas, isso acabou influenciando, de certa maneira, o resultado. Nessa sala de guerra atuam 20 times que controlam 20 mil pessoas, segundo o Facebook, que também é dono do WhatsApp, né? Plataforma que é de troca de mensagens, que no caso do Brasil é o maior problema. Mas há toda uma dificuldade em monitorar o que acontece nessa rede. É por isso que a gente vai ouvir agora o professor Pablo Hortelado, professor da Universidade de São Paulo, que acompanha todo esse desenvolvimento da indústria de notícias falsas no Brasil. Vamos ouvir o que ele tem a dizer sobre a dificuldade em monitorar o WhatsApp. Um dos problemas do WhatsApp é que o WhatsApp não permite a gente ver quem está postando. O WhatsApp são redes privadas de amigos, de pessoas, não é? Criptografadas, né? Só sabe quem emitiu e quem recebeu a mensagem, as duas pontas que estão se comunicando. E é por esse motivo que o WhatsApp ele é um meio muito propício para uma ação de comunicação maliciosa, porque ao contrário de outras ferramentas, onde eu posso identificar, onde eu posso fazer o contraponto, onde eu posso publicar uma resposta, onde eu posso tomar ações judiciais porque eu sei quem está falando, no WhatsApp eu não sei de onde vem a mensagem, eu não sei quantas vezes ela foi replicada, não é? Ela é completamente opaca, ela não permite ser monitorada. E é justamente por esse motivo que ela está sendo usada pela parte maliciosa das campanhas. Bom, o professor Pablo, da Universidade de São Paulo, é um dos especialistas do Brasil que sugeriram ao Facebook alguns mecanismos para impedir que o WhatsApp se tornasse uma plataforma para espalhar tantas notícias falsas nas eleições do Brasil. Entre essas propostas está a restrição de transmissão e encaminhamento de mensagens e também a redução do tamanho dos grupos. Segundo o professor, essas propostas foram encaminhadas ao Facebook, que disse que não havia tempo hábil para a implantação dessas medidas. Casos. Sérgio, inclusive muitos estudiosos falam muito na alfabetização midiática, né? Que seria das pessoas aprender a melhor usar essas ferramentas, as mídias sociais, principalmente saber qual é a fonte, a procedência da informação. Com certeza seria um bom plano, só que a médio e a longo prazo. A curto prazo teria que achar uma outra solução. Mas essa alfabetização desse novo público, dos jovens que também estão nas escolas e tem cada vez mais cedo acesso à internet, às redes sociais, seria uma boa alternativa, né? Para saber reeducar eles a utilizar a internet, né, Sérgio? E todo mundo tem um pouquinho de responsabilidade. É bom lembrar que o WhatsApp é um fenômeno muito brasileiro, né? Essa forma como os brasileiros lidam com o WhatsApp para ter acesso a notícias, principalmente, segundo o Datafolha, 44% dos brasileiros têm acesso a notícias de política, por exemplo, pelo WhatsApp, né? Onde chega tudo, né? Tudo e sem controle nenhum. Por isso, como você bem disse, é necessário sim ter uma educação digital e saber diferenciar o joio do trigo, que é justamente o que muitas pessoas não sabem. E aí que entra em cena também as mídias tradicionais, né? As emissoras de rádio, televisão, impresso, revista também como uma fonte confiável, né? Para as pessoas acreditarem na notícia e não caírem em uma fake news. Sérgio, mudando agora de assunto, te mostrou aqui no SBT Notícias a polêmica da obra de arte do artista britânico Banks, que se autodestruiu após ser leiloada. O artista disse recentemente que o plano dele não saiu como planejado. O que ele estava imaginando caso, né, essa obra havia se destruído? O que ele pensava dessa história? Ele queria destruir a obra ainda mais, né? O Banksy divulgou um vídeo nas redes sociais mostrando o mecanismo que eles usaram, que eles estavam pensando exatamente para fazer com essa obra, que é uma obra famosa, a menina com um balão, que é avaliada aí em 1 milhão
de libras, né? Nós estamos falando aí de 5 milhões de reais. Então, eles instalaram um triturador de papel, daqueles trituradores tradicionais de papel, na moldura do quadro, e o plano era que a obra fosse destruída. Esse triturador foi acionado por alguém que estava na plateia durante um leilão numa casa famosa aqui em Londres, no último dia 5 de outubro. A ideia era acionar, isso de fato aconteceu, alguém da plateia acionou, a obra começou a ser destruída, mas o banco se lamentou porque queria que ela fosse toda destruída. Por algum motivo, ela parou ali um pouco depois da metade. Ainda assim, olha só, os críticos disseram aqui em Londres, que o banco, em vez de destruir uma obra de arte, ele criou outra. E esse quadro, nesse novo estado, foi vendido pelos mesmos 5 milhões de reais, Cássio. Essa moda pega, hein? O pessoal criar uma obra e já a maneira de autodestruí-la. Bom, Sérgio, para encerrar, eu fiquei sabendo que foi inaugurada aí em Londres uma instalação para promover o novo filme do universo Harry Potter. Deve ter muita gente enlouquecida com essa informação, né? Pois é, os britânicos sabem se vender como ninguém, né? E vender seus produtos também. É uma produção dos Estados Unidos e do Reino Unido, né? Eles fizeram uma exposição de varinhas de condão, aquelas varinhas mágicas gigantes, na parte leste de Londres, entre a Catedral de São Paulo e a Tate Modern, que é um dos principais museus do país, né? Portanto, um dos principais pontos turísticos do país. Fizeram uma exposição de varinhas de condão gigante, então turistas que passarem por ali, certamente milhares passam todos os dias, vão ver um pouquinho dessa exposição que foi inaugurada ontem com pompa e circunstância aqui em Londres, Cássio, como se todos nós pudéssemos ter uma varinha de condão para resolver todos os problemas dessa vida. Seria muito fácil, né?